Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és meu Deus. Só tu és nosso Senhor. Tu és, só tu és meu Senhor. Só tu és nosso Senhor. Só tu és nosso Senhor. Cante, igreja. Só tu és nosso Senhor. Só tu és nosso Tu és digno de honra, queremos adorar o teu nome, Senhor. Queremos te adorar, ó Abba. Tu és o nosso Abba, és o nosso Abba, és merecedor de toda a glória, de toda a honra. Paizinho querido, toma o teu lugar, Senhor. Tu és aqui, Pai amado, aquele que nós queremos mesmo entronizar, Senhor, num trono de louvores, Senhor Deus, num trono de louvores aonde o Senhor pode se assentar, Senhor, porque o Senhor é merecedor. É para Ti, Senhor Deus, tudo aquilo que fazemos aqui, todo culto, toda adoração, Senhor, é para a Tua glória, é para a Tua honra, Senhor. Vem então, Senhor, e toma o Teu lugar. Faz, ó Senhor Deus, a Tua vontade aqui. Ministra os corações, ó Senhor Deus. Fala conosco, Pai, porque queremos mesmo que venha dos céus, ó Senhor Deus, os Teus rios, rios de graça, Senhor, rios que fluem pela cidade, Senhor Deus, rios que descem do Teu trono de vida, Pai amado, e realmente, ó Deus, que da onde esses rios passam, aonde essa água passa, Senhor Deus, a vida, Pai, a vida, Senhor, nós clamamos porque sabemos em quem temos crido, sabemos que o Senhor é totalmente confiável. De Ti, Senhor Deus, nós podemos esperar, Pai amado, toda a plenitude, toda a bondade, toda a graça, Senhor. Vem mesmo, Pai, vem mesmo, Senhor, e seja adorado, o Rei da glória, o Rei dos reis. Tu és o nosso Senhor, Paizinho querido. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui, e porque o Senhor tem o controle, Pai, tem a primazia, Senhor Deus, neste lugar, em cada coração aqui, Senhor. Ministra, Senhor, ministra, Pai, ministra muito além das expectativas dos corações aqui, Pai. Surpreende-nos, ó Senhor, queremos ser surpreendidos por Ti. Aleluias. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A gente pode se assentar? Glória a Deus. Queridos, como é bom a presença do Senhor, e como nada faz sentido se não for para Ele, nada faz sentido se não
voltar para Ele a adoração, porque Ele é o motivo de tudo. Então, quando a gente realmente sente a presença, quando a gente atrai a presença do Senhor, quando a gente quer agradar a Ele, tudo faz sentido. Quantas vezes a gente entra num lugar e sai do mesmo jeito? E eu acho que isso é uma das coisas mais frustrantes para quem busca ao Senhor. Para quem realmente quer encontrar-se com o Senhor. E eu vejo que hoje nós temos uma grande, mas uma luta muito ferrenha contra as nossas vidas. Uma luta que, para nos afastar, para nos desviar dos caminhos da fé. E essa luta, ela é realmente aquilo que acontece no reino de Deus. E o Senhor deixa bem ilustrado isso. Nós temos vivido um tempo onde as pessoas, elas não têm esperança. Elas não têm, elas têm sido minadas na sua fé. Então, elas têm buscado em todos os lugares, em lugares diferentes, inclusive nós cristãos. Às vezes a gente é tentado a nos desviar daquilo que realmente o Senhor tem para nós. E há umas 2 semanas atrás, o Senhor começou a ministrar o meu coração. A gente estava orando em casa e ouvindo o Senhor. E o Senhor me mostrou um campo. E quando eu vi esse campo, eu via nitidamente 2 ervas, né? duas plantas. E eu conseguia discernir claramente que algo era o trigo e tinha separado o joio de uma forma bem distinta. Porque o joio e o trigo, eles são muito parecidos. E aí eu falava, poxa, Senhor, eu não quero esse joio. Eu não quero esse joio na minha vida. E aí o Senhor começou a me ministrar, e foi muito mais profundo. E aí eu senti de compartilhar isso com vocês hoje, porque o Senhor vem ministrando no meu coração há 2 semanas sobre isso. Sobre como a gente pode se manter firme, constante na nossa fé. E por que realmente a gente tem tantas lutas, tantas pessoas se desviando da fé. É algo que a gente pode sim, a gente precisa aprender, a gente precisa ter esse discernimento. E a gente vai ver como a gente pode ter esse discernimento. Porque o Senhor quer isso. O Senhor quer realmente que a gente possa discernir aquilo que é dele e aquilo que não é dele. O que nosso inimigo tem usado para tentar nos desviar da nossa fé. E o que realmente, quais as armas que nós temos. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 e 2. Essa palavra, ela traz Paulo escrevendo, exortando Timóteo. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, capítulo 1. E Paulo recomenda a Timóteo como um filho. E eu percebo que é isso que o Senhor quer fazer conosco. Nos realmente ensinar como filhos. 1 Timóteo 4, capítulo 1, a palavra de Deus fala assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a sua consciência cauterizada. Amém?
uma coisa que me chamou a atenção nessa palavra, e o Senhor começou a me levar a refletir sobre isso. Por quê? Por quê? O inimigo tem tanto trabalho, ele mina tanto, tem um desejo tão grande de nos desviar da nossa fé. Queridos, a gente precisa entender, há uma necessidade do povo de Deus saber por que essa luta tão grande para nos desviar da fé. O que é a fé, queridos? A fé é algo muito poderoso. Sem fé, a palavra de Deus diz o quê? Que é impossível agradar a Deus. Você não chega à salvação sem a fé. Porque olha o que a palavra de Deus diz. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então você não vai chegar na salvação se você não tiver a fé. A fé é algo que você não começa a vida cristã sem fé. Você não consegue aceitar a Cristo como seu Salvador de forma racional. Você aceita Jesus de forma espiritual, por fé. Porque a Bíblia fala o quê? O que é fé? Se você abrir a sua Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 11, do 1 ao 13, ele vai dizer assim, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ela é a prova do que não se vê. É isso que é a fé. Eu tenho certeza de que aquilo que aconteceu foi Deus, e ninguém explica. Não há ciência, não há como explicar. Agora, a ciência consegue comprovar as coisas de Deus. Abra sua Bíblia, ali em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Só um pouquinho, vamos achar aqui. Que é a continuação dessa palavra, do que é a fé. Ela fala assim, pela fé compreendemos o universo, que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Isso é a fé. Queridos, a fé nos dá acesso à sabedoria. A fé nos dá acesso a revelações espirituais. A fé nos dá acesso a compreensões que nós não podemos ter. Pela fé, nós temos acesso a toda a plenitude do Senhor. Veja que Abraão, ele foi justificado pela fé. Quando Deus fala para ele, Abraão, você vai ser pai de multidões. Ele creu pela fé. Ele tinha mais de 80 anos. Humanamente, era impossível esse homem ter filhos. Mas Deus honrou através da promessa. E essa promessa só se fez realmente poderosa através da fé. E é por isso, pensa comigo, imagina que você tem uma casa. E quando você constrói essa casa, você sobe ela, faz a fundação, coloca os tijolos. E aí, acabou tudo. O que você vai fazer? Você vai conseguir viver nessa casa sem luz? Não. O que você vai fazer nessa casa sem ter água? Você vai pegar essa casa e vai ligar ela com um tubo até a água que está passando na rua. Você vai pegar os fios e vai fazer a ligação para a tua casa, para que você possa tocar no interruptor e você possa ver durante a noite, para que você possa tomar seu banho, para que você possa manter a casa limpa. Queridos,
essa tubulação é a fé. É ela que nos dá acesso a toda a graça do Senhor, a toda a plenitude que o Senhor quer realmente derramar sobre a nossa vida. E é por isso que o inimigo, ele quer tanto nos desviar dessa fé. E a palavra de Deus diz, né, porque qual que é a forma, qual que é a estratégia do diabo, o que ele tem usado, e que Paulo aqui revela em Timóteo. O que ele fala? Ele fala assim, se vocês começarem a dar ouvidos, olha só, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, a ensinos de demônios. Queridos, o que ele está querendo dizer? Ele está mostrando a estratégia. Sabe, ninguém dá ouvidos. Vocês concordam que você não dá ouvidos a uma pessoa que você não confia? Ninguém dá ouvidos a uma pessoa que é irrelevante para ela, que não tem algo de interessante. Então, ou você está debaixo de uma liderança, seja de pais, vocês concordam que um pai e uma mãe, eles são influência para os seus filhos. Eles começam a ensinar, ele pode ensinar aquilo que ele sabe. Se ele não sabe do Senhor, ele vai ensinar aquilo que ele sabe. Se eu sou um homem cristão, eu quero criar os meus filhos nos caminhos do Senhor. Então é sobre isso que eu vou falar para eles. Agora, se eu não tiver nenhum tipo de conhecimento, eu vou buscar de alguém que eu creio que realmente tem bons valores, bons princípios ou não. E a palavra diz que essa é uma estratégia de Satanás. E que nós temos vivido muito, mas muito hoje. Nós temos vivido muitas influências. Pessoas, líderes, pessoas... foi Paulo que disse, eu não estou falando algo que não está na palavra. Ele diz, pessoas mentirosas. Influência da hipocrisia de pessoas mentirosas. Sabe, nesse momento, Paulo estava falando a Timóteo, porque eles estavam proibindo alguns cristãos de comerem alimentos que Deus estava falando. Se você orar, foi santificado por Deus, foi feito por Deus. Paulo estava trazendo a liberdade em Cristo, que não era necessário mais guardar o sábado, não era mais necessário não comer carne de porco, não era necessário você seguir regras humanas, mas Deus tinha trazido em Cristo novidade de vida, liberdade. Não era por causa da circuncisão, não era mais pela obra. A lei já não tinha mais poder. E era isso que Paulo vinha trazendo. E é isso que Paulo traz, que Cristo traz para nós. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade. Nós não temos, queridos, esses dias nós estávamos conversando, eu e meu pai, e a gente estava falando que quantas coisas a gente se arrependeu, de ter feito, porque não sabia, não vivia uma vida com Cristo. Mas que como era bom a gente provar da liberdade em Cristo, porque a gente não precisava mais ficar tomando para nós aquele peso do erro. Não existia, a gente pode viver essa liberdade de não ter acusação nenhuma sobre nós, porque a palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo. Aí, eu sei que é uma batalha grande, porque a gente foi ensinado se você fizer tudo certo, e a gente vive no mundo assim. Se você fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Mas por que eu sou cristão? Eu estou fazendo tudo certo, eu estou buscando ao Senhor e as coisas não estão dando certo. Você fica naquele impasse, puxa, então eu vou tentar fazer. Queridos, a graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus, ela nos liberta. Porque nós nunca vamos chegar, nós nunca vamos chegar
pelas obras e agradar o Senhor. O Senhor já se agradou no dia em que eu e você aceitamos a Cristo. Quando nós nos humilhamos na presença dEle e falamos: Senhor, queridos, vocês reconhecem que ninguém consegue chegar no Pai e aceitar a Cristo se ele não for humilde? Ele tem que reconhecer os seus pecados. Olha, a palavra de Deus diz o quê? Que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se é Cristo se é o Espírito Santo, quando alguém pregou para você, você fala: puxa, eu tenho uma irmã que pregou a palavra para mim. E que através daquela irmã, da Leonice, que esses dias veio aqui, eu amo ela. Eu amo a Leonice, porque ela contou um testemunho tão simples, mas tão simples, de que Deus tinha mudado, que ela estava numa reunião familiar, onde ela e o esposo estavam recebendo as pessoas, e elas estavam lá, eles tinham comprado carne, feito, né, todos os apetrechos da carne, né, maionese, arroz e tal, e tinha lá umas 20, 30 pessoas, e de repente veio no coração dela, ela já tinha aceitado Jesus, veio no coração dela uma mesquinharia, ela falou assim: poxa, Cícero, e ela testemunhou isso para mim, então eu posso falar. E ela falou assim: Cícero, eu falei: poxa, que esse pessoal está todo aqui comendo e bebendo às minhas custas. E ela falou assim: meu Deus, o que eu estou sentindo? O Senhor tudo me deu, o Senhor me deu tudo. E disse que ela estava meio rabugenta, sei lá, meio assim, né? Foi para o quarto, entrou no quarto dela, orou e falou: Senhor, o que é isso? Eu não posso estar sentindo isso. O Senhor é dono de todas as coisas, muda o meu coração. Queridos, diz que quando ela saiu do quarto dela e ela voltou para aquela festa, o marido dela chegou e perguntou assim: o que aconteceu com você? E ela falou assim: por quê? Falou assim: porque você voltou com outro semblante, você voltou alegre. E ela sabia quem tinha feito. Sabe, queridos, quando a gente se aproxima do Senhor, quando o Senhor nos convida, Ele fala assim, Ele nos convida: achegai-vos confiadamente ao meu trono de graça. Ao meu trono de graça. Por que Ele está falando isso? Porque confiadamente, queridos. Porque você confia que não é na tua força, mas que é na força do Senhor. Então, se você, por algum motivo, se algum ensino, de alguma autoridade, de alguma influência que você tem, às vezes a gente tem tantas influências, de líderes, de internet, de pessoas que nós nos colocamos: eu vou me deixar ser influenciado. Cuide para que você possa ouvir. Não tem problema nenhum ouvir, nenhum problema, mas você precisa do discernimento do Senhor. Nós precisamos do discernimento do Senhor, porque Deus, Ele age de muitas formas. A Bíblia fala que é a multiforme graça do Senhor. Eu quero contar algo que foi muito impactante para a minha vida. Às vezes a gente acha que as pessoas, elas, quando vêm para Jesus, elas têm que mudar rapidamente. E nós ministrávamos, eu e a Michele ministrávamos um curso de casais. E um dia, um casal estava, né, sendo ministrado por nós, e o marido veio e conversou comigo e falou assim: Cícero, eu tenho um problema, eu tenho algo que eu não estou conseguindo deixar. Eu fumo maconha, sei lá, desde os 13, 14, 15 anos, eu não lembrava. Não lembro quantos anos ele tinha. E Jesus já entrou no meu coração, mas eu não consigo. E eu estou, assim, eu luto com isso. Mas quando eu vejo, eu estou dentro do carro e estou lá fumando. E eu, com toda a sabedoria que vem do Espírito, porque eu não tinha sabedoria, eu falei: querido, não se preocupa com isso. Porque isso o Senhor vai tratar. O mais importante é que você tenha intimidade com o seu Senhor.
porque Deus pode fazer a qualquer momento. Queridos, passou o tempo, nós oramos e eles são um casal muito querido. Um dia nós estávamos num casamento de um amigo comum nosso e a gente estava ali no meio já tinha acabado o casamento, estava no meio da festa e ele veio e se aproximou de mim com a esposa do lado e ele falou assim: Cícero, quero falar uma coisa para você. Eu falei: fala, meu irmão. Ele falou assim: você lembra daquele problema, daquele vício que eu tinha? Eu falei: lembro. Ele falou assim: Jesus me libertou. Queridos, me deu uma alegria tão grande. Às vezes a gente fica preocupado em agradar a Deus. Eu já vi muitas pessoas que fumavam quando estavam lá no mundo, mas quando vieram para Jesus, a preocupação delas era ir na igreja e não estar cheirando cigarro. Deus não se importa com isso. Deus não está nem aí para isso. Deus quer que a gente se aproxime dEle, do trono de graça dEle, para que a gente possa provar, pela fé, tudo o que Ele tem. Amados, quais são esses ensinos de demônios? Quais são esses ensinamentos demoníacos? O que são esses espíritos enganadores? Sabe, Paulo ele fala aqui um pouco. Quando a gente vê proibições, regras de conduta, a palavra de Deus já nos dá todas as regras de conduta que nós precisamos ter. Ela já nos mostra exatamente tudo o que você precisa. É só você buscar ali. E mesmo que você não tenha acesso à palavra, o Espírito Santo, ele começa a mostrar para a gente que aquilo está errado. Eu lembro até hoje, quando eu me converti com 19 anos. Eu, logicamente, era muito jovem e não entrei no mundão. Mas eu gostava de namorar bastante. E de repente, eu fui para a igreja em janeiro de 2012, 2014, não, antes, 90 e pouco. E aí eu ia na igreja no domingo e de vez em quando ficava com uma moça aqui, ficava com uma moça ali. E ia na igreja no outro domingo e apaixonado por Jesus e comecei a ler a Bíblia. De repente, eu falei, eu preciso ser transformado. Eu acho que está errado esse negócio. Eu não posso ficar namorando com 2, 3 ao mesmo tempo. Ou não namorando, né? Eu sei lá, eu acho que... Sabe aquela coisa de... aquele incômodo, mas eu não sabia. Para mim, antes estava tudo bem, agora comecei a sentir essas dúvidas. O que está acontecendo? E aí eu falei, bom, eu acho que eu tenho que namorar com uma moça só. E eu sabia que era o Espírito Santo. E eu tinha uma vida como qualquer jovem que não conhecia Jesus. 6 meses depois da minha conversão, eu falei assim, eu acho que esse negócio de pureza sexual vem de Deus. Eu não sei, ninguém pregou. Não teve um pastor, eu não lembro de uma pregação, nesses 6 meses, que alguém tivesse falado, deixa isso ou deixa aquilo, nessa área. Mas o Espírito Santo começou a me incomodar. Queridos, o Senhor, Ele ministra o coração da gente. Aquele que clama por conhecimento, vai achar. Porque o Senhor é bom e Ele é justo. Só que os espíritos enganadores, veja, nós estamos falando aqui entre irmãos. Eu creio que a maioria de nós aqui já conhece o Senhor. Eu creio que a maioria de nós já teve experiências com o Senhor. Mas, algumas vezes, a gente é tentado a voltar a fazer algumas coisas para que a gente possa merecer aquilo que o Senhor quer nos dar. Sabe, aí esses espíritos enganadores começam a dizer, não faça isso. Ele estava falando aqui, que aqueles líderes lá, da época de Timóteo, eles estavam proibindo o casamento. Proibindo o casamento. Se o Senhor foi quem ordenou a família, eles estavam dizendo, não, talvez alguns líderes poderiam, não, isso aqui, casar não pode. Ele falou assim, não, o Senhor tem orientações para isso. Olha, vocês não podem mais comer esse tipo de coisa. Gente, isso aprisiona.
E nós vemos isso hoje. Algumas rebeldias, às vezes não são rebeldias que são expostas, mas são rebeldias que a gente tem lá no íntimo e que só a gente sabe. Quando a gente chega e Deus nos manda fazer alguma coisa, e a gente chega e a gente fala, bom, eu vou fazer do meu jeito. São esses espíritos, são esses ensinos de demônios que a palavra de Deus diz. Em Provérbios 3, 5, 6 e 7, a palavra de Deus diz assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não te apoies, não confia no teu próprio entendimento. Quantas vezes nós queremos tomar uma posição pela nossa racionalidade, pelo nosso conhecimento. A palavra de Deus diz assim, ó, que você não deve confiar nisso. Coloca todo o teu caminho diante do Senhor, e não te fies no teu próprio entendimento, porque você pode levar em conta algumas informações que o Senhor não colocou. Deus vai te dar discernimento espiritual através da fé. Amém? E Jesus, ele nos leva a confiar, né, nele. E muitas vezes nós queremos confiar nas nossas próprias forças. E o Senhor falou assim, não. Paulo está dizendo, não faça isso. Confia no Senhor de todo o teu coração. Queridos, vocês percebem que você pode ter um cano que liga. A fé é o cano que liga você à sabedoria, ao conhecimento, à salvação. O que Deus está falando aqui é que há possibilidades da gente se desviar. O inimigo muitas vezes quer colocar um plano B, um desvio. Pensa num trem, num trilho. Se você tem condição de tomar um desvio, aquilo pode te levar para a perdição. Porque a fé, ela tem que ser pautada totalmente no Senhor. Sabe, tem uma história que eu li no livro do John Bevere, A Recompensa da Honra. Ele fala de um executivo americano que era muito competente, que era cristão, mas que era muito competente, ele era muito querido pelos seus colegas. E esse homem, na empresa que ele trabalhava, houve uma possibilidade dele ser promovido. E quando ele esperou isso, né, todas as pessoas que estavam ao redor dele esperavam que ele fosse a pessoa promovida naquele momento, porque ele era o mais qualificado, porque ele era o mais preparado para aquela função. Só que esse homem chegou e ficou sabendo que ele não tinha sido o escolhido, mas uma outra pessoa. E todas as pessoas que trabalhavam com ele esperaram que ele fosse abandonar a empresa. Esperaram que ele não fosse continuar na empresa. Pela decepção, porque achavam que ele era realmente, por justiça, a pessoa ideal para aquela vaga. Só que esse homem, como cristão, o livro fala que ele chega em casa, conversa com a sua esposa, tem um pouco de decepção, mas que ele continua e ele decide honrar o lugar que ele estava. E nessa honra passou um tempo e ele foi convidado para uma outra empresa, para trabalhar nessa empresa. E ele conversa com a esposa dele e ele fala assim, querida, eu fui convidado para uma outra empresa, mas eu não sinto vontade, eu não sinto desejo. Eu acho que eu estou bem onde eu estou e eu estou feliz lá. Então eu nem vou aceitar ir até essa entrevista. E quando ele chega, conversa isso com a esposa dele, ela fala assim, tudo bem, eu respeito, mas quem sabe você não vai na reunião. Vai na reunião, conversa com eles. Tá bom, por respeito até, né?
E ele vai nessa reunião, conversa com eles e fala: olha, eu estou feliz onde eu estou, eu não quero, né, entrar, eu não tenho interesse nessa vaga. E eles falam assim: faz o seguinte, vamos marcar uma segunda entrevista, para que você possa repensar. Se você, né, traga a gente quer fazer uma proposta para você. E ele fala: tá bom. Ele volta para casa, conversa com a esposa, e a esposa fala assim: então tá, se você não quer realmente, né, eles pediram para você fazer uma proposta, faça a proposta. E ele coloca 4 ou 5 vezes o salário que ele ganhava. Quando ele chega na reunião, eles pegam e nem abrem o envelope dele. Eles só chegam e colocam a proposta que eles tinham para esse executivo cristão. Quando ele abre, não era 5 vezes mais, era 8 vezes mais aquilo que ele ganhava. E ele falou: ué, e agora? E eles falam o seguinte: vá para tua casa e converse com a sua esposa, e nós vamos aceitar aquilo que você decidir. E ele volta para casa e começa a orar ao Senhor junto com a sua esposa. E no livro diz que Deus fala com ele. Deus fala assim: lembra aquela vez que você me honrou? Quando você foi minha testemunha nesse lugar? Onde você não fez corpo mole depois de ser injustiçado? Pois agora isso foi o que eu preparei para você. Queridos, vale a pena. Vale a pena a gente, muitas vezes, esperar no Senhor. Espera no Senhor. Porque nós temos recebido muita influência de ensinamentos de demônios. Muitas influências de espíritos malignos. Mas a palavra de Deus lá em Mateus 13, 24, ele fala da parábola do joio e do trigo, onde eu comecei, né, essa pregação. Ele fala, abra lá a sua Bíblia, na parábola do joio e do trigo, porque a gente precisa saber quando é plantado esses enganos, esses ensinos. Mateus 13, Mateus 13, 24, a parábola do joio e do trigo. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Queridos, veja, quando é que o joio é semeado? Quando os servos dormiam. Quando os servos descansavam. Meu irmão, minha irmã, antes de aceitar a tua vida, é antes de Cristo e depois de Cristo. Quando nós éramos lá do mundão, só tinha joio, não tinha uma semente boa. Por quê? Porque o reino ainda não tinha chegado na nossa vida. Jesus fala que quando ele veio, o reino chegou. Só que para gente que
antes de conhecer Jesus, a nossa vida era só joio. Então, era só obra da carne, né? Era só idolatria, briga, porfia, divisão, dissensão, confusão, impureza, imoralidade sexual. Tá lá, a lista está lá em Gálatas 5,19. Só que quando vem o reino, olha o que a palavra de Deus diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Queridos, foi isso que começou. Quando Jesus entra na vida, no nosso coração, o reino de Deus chega. E aí, não se preocupa do joio que ainda está germinando por um tempo, é normal. Por quê? Porque o Senhor disse, quando você começa a ver, você quer ver quantas coisas, eu me converti com 19 anos e cada um aqui se converteu numa idade. Quando a gente olha para trás, a gente fala assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi, quantas decisões mal tomadas, quantas burradas eu fiz. E isso é normal. Toda semente, ela tem um tempo de germinar, de crescer, de florescer, de frutificar e acabar. E ela seca. É normal. Só que o problema é que quando a gente começa a ver os erros, e é o Espírito Santo que mostra isso, a gente começa a se entristecer. Agora, a palavra de Deus, ela diz que há uma tristeza que vem do Senhor. A tristeza que vem de Deus, mas como, Cícero? Não pode. Deus não diz isso. Diz. A palavra de Deus diz que há uma tristeza que vem do Senhor. Mas essa tristeza, ela gera uma coisa: arrependimento. Então, quando você tiver uma tristeza e você for orar, presta atenção. Presta atenção, porque se for uma tristeza do Senhor, Ele está te levando para o arrependimento. E o arrependimento, ele traz esperança, ele traz renovo. Quando você se arrepende, você é lavado, você é remido, você é justificado. Agora, quando essa tristeza só traz remorso, onde você não se arrepende, em nome de Jesus, comece a orar. Precisa gerar arrependimento. Há uma tristeza sim, que nos leva à salvação. Não se preocupa com isso. Às vezes a gente está chorando, fala, poxa Senhor, eu errei de novo. E Jesus se alegra com essa tristeza. Sabe por quê? Vocês lembram daquela parte quando Neemias e Esdras, eles reconstroem a cidade, eles reconstroem o templo. Eles chegam e fazem o quê? Eles começam a ler a Torá. E o povo, lendo a Torá, o pessoal chorava. Porque eles viam o quê? O quanto eles tinham se desviado dos caminhos do Senhor. Eles estavam entristecidos, meu Deus, sabe, veio aquela tristeza de arrependimento. E eles choravam copiosamente. Eram velhos, eram jovens, e eles gritavam, o choro era, todo mundo ouvia. Mas de repente, Esdras chega e para e fala assim, ei. Para tudo. Que choro é esse? E eles falaram, eles sabiam qual era o choro. E ele fala assim, queridos, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, a alegria do Senhor é a nossa força. Não se preocupe se você está chorando. A palavra de Deus diz que aqueles que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. A palavra de Deus diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até que seja dia perfeito. Então, quando Jesus entrou no teu coração, o homem que está aqui, é o próprio Senhor. Ele saiu a semear, e ele começou a semear coisas boas. E o que ele fala? Existe um tempo da tua colheita. Por isso que o Senhor falou assim, ó, sabe, a gente já ouviu a pastora falar várias vezes aqui, né? O pastor Maurício, Deus não perde nada.
tudo que Deus planta. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, isso dá um pouco de nó na nossa cabeça, certo? Porque pensa, mas como? Minha mulher teve um câncer, como é que isso pode cooperar para a minha vida? Puxa, mas eu perdi um filho, como Deus pode cooperar para a minha vida? Queridos, tudo coopera. Deus não fala, vai lá e arranca. Eles estavam vendo, sabe o que acontece? Quando a gente começa a ver o joio discernido do trigo, a gente começa a ficar desesperado. Eu acho que esses servos aqui, eu também ficaria. Olha lá, está crescendo o joio no meio do trigo. Deixa a gente ir lá, Senhor, a gente vai separar. O que o Senhor fala? O que ele fala? Ele falou assim, não, vocês não vão. Ele fala ali, ó, não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. O trigo é de quem? O trigo é do Senhor. Quantas coisas o Senhor começou a plantar na tua vida? Quantas coisas você, às vezes é o joio, tá bom. O Senhor fala, não, fica tranquilo. Eu vou reverter tudo isso. Eu posso reverter. Mas no tempo certo, no tempo da colheita, eu vou separar o joio e o trigo. Sabe o que eu vou fazer com o joio? Sabe o que o Senhor faz com os teus pecados? Ele joga no fundo do mar e não se lembra mais deles. Mas o que Deus faz com o trigo? Ele junta e coloca no celeiro. Gente, o celeiro, o Senhor faz fluir do meio de nós rios de águas vivas. Rios de águas vivas. A igreja tem que entender isso. Nós precisamos entender que nós temos poder. A nossa fé é poderosa. Sempre que o Senhor curava alguém, Ele falava, vai a tua... Não é sempre, né? Não são todos os milagres que Deus falou isso. Mas em muitos milagres Ele falou assim, vai, a tua fé te salvou. É por isso que o inimigo luta tanto para fazer a gente se desviar dessa fé. Jesus é a fonte de vida plena. Queridos, então é por isso. Deixa o Senhor semear na tua vida, porque vai dar fruto. Sabe qual que é o fruto? O fruto é amor, é alegria, é paz, é paciência. Benignidade são os frutos do Espírito. Então, como que a gente pode não se desviar? Não desviar dessa fé. A palavra do joio e do trigo, ela deixa essa ordem. Não tenta colher antes do tempo. Veja que essa ordem, ela foi extremamente maravilhosa. Porque ele fala primeiro, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo. Fique tranquilo, o Senhor está no controle. Você não colocou o controle na mão dele? Ele tem o controle. E ele fala assim, a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Você já pensou que ele poupou o trabalho dos servos? Esses servos ficaram doidinhos, né? Quando eles viram o joio no meio do trigo. E eles falaram assim, ó, vamos separar tudo. Não, o que eles fizeram antes? Vamos lá perguntar para o Senhor. E o Senhor dá uma ordem. Vocês já perceberam que essa ordem do Senhor fez com que eles não se cansassem à toa? Fez com que o trigo não se perdesse? A preocupação do Senhor não era com o joio. Às vezes a gente fica tão preocupado, ai, mas isso aqui, a gente fica preocupado, ai, mas eu errei ali, eu falei uma palavra, ou o meu pensamento, por causa do trânsito, eu me irritei. O Senhor não está nem aí para isso. Ele quer intimidade contigo. Isso vai ser resolvido ao momento que você tiver intimidade com Ele. Porque vocês já perceberam que um marido e uma mulher, eles são muito parecidos. Um vai ficando parecido com o outro. Um vai pegando características do outro. Queridos, nós somos a noiva de Cristo. Quanto mais intimidade a gente tiver com o noivo, mais parecido com Ele a gente vai ser. E essas coisas, naturalmente, a gente vai começar a realmente ter profundidade no Pai. Sabe? O Espírito Santo. A minha preocupação naquela visão que eu tive era a seguinte: Senhor, o Senhor está me fazendo ver o joio, ver todos os meus erros, ver todas as minhas falhas.
Eu não quero joio na minha vida. Pai, me ajuda. E o Senhor falou assim: filho, você não quer se desviar dessa fé? Então, presta atenção. Porque vocês perceberam quem foi ali em 1 Timóteo 4 que revelou e que mostrou que nos últimos tempos haveriam alguns que se desviariam da fé? Ele fala assim: o Espírito Santo afirma expressamente. Queridos, se eu e você não tivermos o Espírito, nós vamos nos desviar. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus, em todo momento ela fala: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Andai no Espírito. Não vos embriaguei com vinho, aonde há dissensão, mas enchei-vos do Espírito. Paulo, ele orienta Timóteo. Ele orienta Timóteo a se encher do Espírito de forma prática. De forma prática. Queridos, nós podemos passar aqui, 3, 4 horas, ajoelhados, buscando ao Senhor. Isso vai nos trazer intimidade com o Pai? Vai. Mas isso não é só isso. É vida. A palavra de Deus é vida, é testemunho. Veja o que ele fala. O que ele fala para Timóteo? De forma prática. Ele fala assim: orientando os irmãos, Timóteo, lá no 1 Timóteo 4,6. Quantos a esses assuntos serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas, os falatórios insensatos,
Daqui a pouquinho sai um matuto. Falou assim, isso aí tem sentido, hein? Eu quero aceitar esse Jesus que você está falando. Não era para vaca. Então se Jesus falar para você fazer qualquer coisa maluca, faça. Faça. Faça, queridos. Não tenha vergonha. Quando Filipe foi mandado ir para uma estrada, ele foi. Ele foi. E o etíope estava passando. E ele pregou para o etíope. Porque o etíope perguntou, de quem que esse cara está falando? O que que você está lendo? Eu estou lendo o profeta Isaías aqui. E aí? Aí ele falou, o plano da salvação, o etíope vem, é batizado, e aí, eu acho que ele falou assim, acabou, né, beleza? Agora ele aceitou. Aí Jesus falou assim, agora você vai provar uma coisinha que vai aparecer nos filmes lá daqui a 2, 3 mil anos. Teletransporte, tchum, sai daqui, vai para lá. Queridos, nós vamos ver maravilhas. Deixe-se usar. Deixe-se usar. Queridos, eu acho que o Espírito Santo já falou conosco. Sabe, quando Paulo fala isso, e nós vivemos isso, nós vivemos essa palavra, não nos deixando ser enganados, nem nos desviar da nossa fé. Paulo, ele completa ali, ele falou assim, ó, cuida de ti mesmo, Timóteo, e do teu ensino, e assim você vai salvar outros, vai salvar a você mesmo, e vai salvar as pessoas que te ouvem. Então, amados, eu quero convidar você, nessa noite, a se colocar diante do Senhor realmente, para que algo que realmente está trazendo para você alguma dúvida, algo que você acha que o Pai precisa te revelar, precisa te esclarecer. Eu creio que o Pai quer fazer isso. Eu creio que o Senhor quer realmente esclarecer, revelar para você, revelar para mim, qual é a vontade dEle. Qual é a vontade dEle? Quando Ele te mostrar algo, presta atenção, porque é para que você realmente possa ser forjado, para que o Senhor possa produzir o trigo na tua vida. Não se preocupa com o joio. O Senhor não se preocupou com o joio. O Senhor estava preocupado, era com aquilo que realmente era bom, com aquilo que Ele tinha plantado. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. E deixa o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo falar.